Olá, meus irmãos, uma boa tarde a todos. Aqui estamos chegando mais uma vez, neste dia 18 de abril de 2020, uma tarde de sábado, uma belíssima tarde de sábado, para refletirmos um pouco mais acerca da doutrina espírita, acerca do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, mas neste momento agradecidos a Deus, a Jesus de Nazaré, aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, agradecidos por este momento que estamos vivendo e vivenciando, oportunidade de aprendizado. E como dissemos no início, 18 de abril, nós, no meio espírita, lembramos a publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos, em 1857, exatamente numa tarde, conforme nós encontramos nos registros desse dia, numa tarde de sábado. Coincidentemente, uma tarde de sábado, só que há 163 anos atrás, Kardec estava realizando a publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos. E conforme nós encontramos este livro, e nós sabemos hoje, este livro que é a base da doutrina espírita, onde, dividido ali em 4 livros ou em 4 partes, sendo esta base, esta espinha dorsal, que dá base aos outros 4 livros que nós conhecemos: o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese e o Céu e o Inferno ou Justiça Divina segundo a doutrina espírita. Então, conforme encontramos na história os registros históricos desse dia, nessa tarde de sábado de 1857, 18 de abril de 1857, quando Kardec trouxe a público a primeira edição de O Livro dos Espíritos, ela não era composta da forma que nós conhecemos hoje, com 1018 questões, ou 1019, normalmente nós falamos 1019, mas na verdade são 1018, porque tem um erro de sequência de numeração lá na questão número 1011. Tá? Então, na verdade, não existe a questão número 1011, e aí existe até uma observação lá que houve uma falha, parece que uma falha da numeração sequencial. Então, na verdade, são 1018 questões. Então, hoje aqui nos encontramos, neste momento, não para prestarmos uma homenagem. Não temos esta capacidade, não temos este conhecimento, esta envergadura para prestarmos uma homenagem a Kardec. E Kardec também, ele dispensa as nossas homenagens sem sombra de dúvida, mas estamos aqui para refletirmos juntos sobre a beleza, a maravilha de termos entre nós esta doutrina consoladora e ao mesmo tempo que nos traz tanta responsabilidade em relação à nossa transformação. Nós que já tivemos acesso aos ensinamentos contidos na doutrina espírita, já não podemos mais alegar ignorância em relação às nossas responsabilidades. Então, como estávamos falando, na publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos, Kardec, com a orientação dos espíritos amigos, porque sabia que o tempo estava correndo e precisava começar a publicar a doutrina espírita, trouxe a público O Livro dos Espíritos, a sua primeira edição, com 501 questões. Neste dia da publicação, foram vendidas 60 unidades, ou seja, foram vendidos 60 exemplares de O Livro dos Espíritos. Mais tarde, quando houve a complementação da obra, no caso de O Livro dos Espíritos, chegou à quantidade de questões que nós temos hoje, 1018 questões ou 1019, conforme alguns ainda defendem. Mas o que nós encontramos em O Livro dos Espíritos? Ou o que é o Espiritismo? Então aqui nós encontramos que o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e
uma doutrina filosófica. Como ciência prática, consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Então, como ciência e como filosofia, e também como religião, porque o espiritismo ele está apoiado nesse tripé: ciência, filosofia e religião. E aqui Kardec nos lembra o seguinte, que é importante ressaltar que o termo espiritismo foi criado por Kardec, conforme ele mesmo explica no primeiro parágrafo da introdução de O Livro dos Espíritos, que para as coisas novas necessitam-se de palavras novas. Então, em algumas edições da Bíblia que nós conhecemos, pessoas já inseriram lá alguma coisa em relação contra o espiritismo, igual tem lá em Deuteronômio 18, que usa o termo espiritismo, que teria sido Moisés, que teria orientado contra o espiritismo. Como Moisés iria falar contra o espiritismo ou para não seguir o espiritismo, se o termo espiritismo, a palavra espiritismo, ela foi criada por Kardec em 1857. Não estamos aqui para falarmos de religião, para falarmos mal de religião ou falarmos de erros que as pessoas cometem, apenas fazendo este lembrete. E ainda Kardec nos diz, com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem crê haver em si outra coisa que a matéria, ou seja, quem crê existir nele outra coisa além que a matéria, ele é espiritualista. Aquele que não crê, ele é simplesmente materialista, onde ele crê que tudo, em sendo materialista, tudo se acaba com o corpo físico. E aí Kardec diz na sequência ainda, aí ele diz, conforme elucidou Kardec, logo em seguida que, para designar esta última crença, ou seja, o espiritismo, seriam empregados a palavra espírita ou espiritismo, no lugar de espiritual ou espiritualismo. Então aqui Kardec faz estas observações mencionando isto. E aí encontramos ainda, já que estamos falando em relação ao Livro dos Espíritos, e o assunto é longo, falar sobre o Livro dos Espíritos, vamos tentar fazer aqui um resumo, já que estamos falando sobre a data da sua publicação, fazendo este lembrete neste dia 18 de abril, coincidentemente uma tarde de sábado, 18 de abril de 2020, 163 anos de aniversário da sua publicação. Então Kardec nos diz o seguinte, que o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual. Então, Kardec faz esse lembrete através dos espíritos amigos que o Espiritismo vem nos mostrar de uma forma irrecusável a existência e a natureza do mundo espiritual e a relação dos homens para com os espíritos desencarnados. Então estamos aqui vivendo no mundo material, mas também juntos com aqueles que se encontram fora do corpo físico, já que o mundo espiritual não está apartado do mundo material, apenas em planos diferentes em relação à vibração. Aí nós podemos fazer um questionamento da seguinte maneira, já que dizemos, e o próprio título diz Livro dos Espíritos, quem é o autor? Quem é o autor de O Livro dos Espíritos? Muitas pessoas, até no meio espírita, quando questionados sobre isto, respondem às vezes sem pensar inclusive principalmente no título, que O Livro dos Espíritos é de autoria de Allan Kardec ou de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Não é a autoria dele. Ele fez um trabalho enorme, um trabalho hercúleo de organizar, ou de codificar, ou de decodificar todo aquele material que foram enviados pelos espíritos do plano espiritual. Mas a autoria
de O Livro dos Espíritos é exatamente conforme o seu próprio título diz. A autoria é dos espíritos. Então, a doutrina espírita não é de Kardec, é dos espíritos. Exatamente por isso que também nós chamamos de doutrina dos espíritos. E como foi escrito o Livro dos Espíritos? Então, eles nos respondem da seguinte maneira: por ordem e mediante ditado de espíritos superiores, para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional. Então, foi feito esse trabalho mediúnico, realizando tudo isso de forma organizada, de forma cronológica, e trazendo para nós, e Kardec organizando de uma forma didática, pedagogo excelente que ele era, fazendo esse trabalho que nós conhecemos hoje. Quem foi o responsável pela ordem e distribuição metódica das matérias e notas explicativas? Aí sim, responsabilidade de Kardec. Aí foi o trabalho braçal de Kardec, inspirado pelos espíritos superiores que estavam constantemente lhe orientando sobre esta organização desse trabalho, em que posição ficava melhor, se antes ou depois de um ou de outro, e inclusive em relação às observações, lhe auxiliando constantemente. Então aqui eles nos dizem que em relação à parte científica, já que, como falamos no início, a doutrina espírita está apoiada neste tripé científico, filosófico e religioso, então eles nos dizem que nesse sentido científico ele é fruto de observações, porque Kardec iniciou esse trabalho exatamente realizando observações naqueles fenômenos que nós conhecemos como mesas girantes, que acontecia em toda a Europa. Então Kardec começou observando aquilo ali por convite de amigos, observando para ver se não existia fraude. Então ele começou como a ciência fazendo um trabalho de observações sucessivas, partindo de um ponto conhecido para chegar a um desconhecido. E aí eles nos dizem na sequência que naquele sentido filosófico, estuda o que faz o homem, sobretudo espírito de seus problemas, de sua origem, de sua destinação, demonstrando também de forma inquestionável a existência de algo que tudo cria e tudo comanda inteligentemente, ou seja, Deus. Então, nesse sentido filosófico, a doutrina espírita nos mostra de uma forma inquestionável de onde viemos, para onde iremos, o que estamos fazendo aqui na Terra, por que sofremos, porque uns vieram na condição rica, na condição de pobreza, na condição de miséria, e por que isto acontece? Castigo de Deus? Não, de forma alguma, oportunidade de aprendizado. E aí nos diz ainda por último que nesse sentido religioso é o elo com a divindade superior, com o Criador. E causa primeira de todas as coisas? Deus, conforme nós encontramos na sua questão número 1, quando Kardec inteligentemente, de forma muito sábia, começa o Livro dos Espíritos no seu primeiro questionamento, querendo saber dos espíritos amigos, não quem é Deus, naquele sentido de ser uma personalidade como se fosse um ser humano, mas questionando que é Deus. E os espíritos amigos, também de forma sábia, nos responde: Deus é a inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. Então, assim, eles respondem de forma tão resumida e de forma tão sábia, ao mesmo tempo tão completa, sobre Deus. Aquela inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas que existem no universo, que nós conhecemos e da maior parte que nós ainda desconhecemos. Então, aqui na sequência, para falarmos ainda mais sobre o Livro dos Espíritos, nós encontramos o seguinte: em relação a esse estudo, em relação a este levantamento, para estudarmos em relação a esta publicação tão bela, a esta publicação que nos traz tantos ensinamentos,
em relação à vida, em relação ao nosso comportamento aqui na Terra, é preciso nós olharmos o livro dos Espíritos e enxergarmos verdadeiramente com os olhos do coração, com os olhos da sabedoria, conforme Jesus nos chama a atenção, que veja quem tenha olhos para ver. Então precisamos verdadeiramente abrir os nossos olhos, os olhos espirituais, para enxergarmos as coisas como elas devem ser enxergadas, não com os olhos material, mas sim com o olho ou com os olhos espirituais. Ou seja, não com os olhos materiais, mas com os olhos espirituais. Então, conforme nós falamos, já que estamos aqui comentando sobre o Livro dos Espíritos, nesse seu aniversário de 163 anos, que o Livro dos Espíritos, para aqueles que não conhecem, para aqueles que conhecem, é bom sempre relembrar, recordar, que ele é dividido em 4 partes, ou em 4 livros, e que nós temos aqui a sua primeira parte, ou o primeiro livro, que tem como título As Causas Primeiras, e que tem como obra complementar o livro A Gênese. Então aqui eles nos dizem que o Livro dos Espíritos se resume, ou seja, ele está dividido em 4 livros. Ainda lembramos, mais uma vez, que a doutrina espírita tem como objeto de estudo o espírito e os fenômenos espíritas, porque muitas pessoas acham que os fenômenos que hoje nós conhecemos no meio espírita, que eles foram trazidos, que eles foram inventados ou que foram criados por Kardec. Não, de forma alguma. Esses fenômenos que hoje Kardec, é lógico, lá em 1857, um pouco antes, iniciou esse estudo e organizou todo este material que nós temos. Ele, é lógico, colocou de forma metódica, ensinando como isto acontece, que é algo natural na vida, que faz parte da natureza e que isto existe aqui na Terra, na natureza, desde quando existe o ser humano na face da Terra. Desde quando começaram a circular aqui na face da Terra, os primeiros seres humanos, já existiam fenômenos espirituais porque estavam aqui os espíritos encarnados. E também, é lógico, os desencarnados. E na sequência nós encontramos a segunda parte de O Livro dos Espíritos. Então, neste caso, voltando na primeira parte, esta primeira parte ela é dividida em 4 capítulos, que depois tem o desdobramento do livro A Gênese. O segundo livro, ou segunda parte, que tem como título, no caso aqui, a questão dos fenômenos espirituais, que é o mundo dos espíritos, ou o mundo espírita, ele é dividido em 11 capítulos, e tem como obra complementar o Livro dos Médiuns, onde Kardec nos traz esses belíssimos esclarecimentos sobre como é que funciona esta relação mundo material, mundo espiritual. E o que nós precisamos conhecer para verdadeiramente colocarmos em prática de uma forma salutar para a nossa vida esta relação mundo material e mundo espiritual, não colocando naquele sentido de sobrenatural, uma comunicação mediúnica, por exemplo. Não existe nada de sobrenatural, tudo de forma muito natural. Então, é isto que nós temos em relação à segunda parte. A terceira parte de O Livro dos Espíritos, nós encontramos como título As Leis Morais. Ou seja, aqui nós encontramos os ensinamentos, de uma forma resumida, a parte moral dos ensinos do Cristo, no Livro dos Espíritos, e que tem como obra complementar, como nós sabemos, o Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, os morais do Cristo. E neste caso, esse terceiro livro, ou terceira parte de O Livro dos Espíritos, ele está dividido em 12 capítulos. E por último, a quarta parte de O Livro dos Espíritos, ou o quarto livro, que tem como título Esperanças e Consolações. Esperanças e Consolações, onde nós encontramos como obra complementar o céu e o inferno, ou justiça divina segundo a doutrina espírita. Neste caso, este capítulo
de O Livro dos Espíritos, ele está dividido em apenas 2 capítulos. Apenas 2 capítulos, tendo como desdobramento o livro O Céu e o Inferno. Desta forma, podemos ver claramente que Kardec escreveu uma obra básica não ao acaso. Foi um trabalho extremamente meticuloso, usando seu poder de raciocínio lógico, já que ele foi aluno de Pestalozzi, o seu raciocínio lógico dos trabalhos e, é claro, sempre com assistência espiritual do plano superior. Tá? Então ele sabia antecipadamente que os ensinos não se esgotariam apenas no Livro dos Espíritos. Ele sabia já antecipadamente que seria necessário desdobrar aqueles ensinamentos, porque não se resumiria apenas naquela obra com 1018 questões. Então, nós chegamos aqui, um pouco adiante, já nessas reflexões sobre o Livro dos Espíritos, para dizermos o seguinte, em relação a tudo isto que nós encontramos em O Livro dos Espíritos, que temos aqui nesta primeira parte, voltando lá à primeira parte para aprofundarmos um pouco mais, a escolha do objeto do nosso estudo, ou seja, as causas primeiras de tudo que nós encontramos aqui na vida, que tudo está, é lógico, ligado e tendo a sua origem em Deus, conforme nós já falamos, o que se encontra na questão número 1 de O Livro dos Espíritos e que também nós encontramos lá no capítulo 1º do livro A Gênese, quando nos fala sobre as causas primeiras de todas as coisas, que é exatamente Deus, nosso Pai e Criador. Se Deus é a causa primeira, Deus não tem causa. Uma observação importante, como está lá na resposta da questão número 1, e nós encontramos no livro A Gênese, se Deus é a causa primeira de todas as coisas, Deus não tem causa. Deus sempre existiu. E por mais que recuarmos, estudando a origem das coisas, nós não chegaremos a um ponto em encontrarmos a origem de Deus. Porque se encontrássemos a origem de Deus, Deus teria tido um Criador. Aí já não seria ele o Criador de todas as coisas. E aí nós encontramos nessa sequência de estudo que Kardec, de uma forma lógica e obedecendo a uma sequência, usando o seu raciocínio lógico para ordenar os assuntos e as coisas, colocando cada um no seu devido lugar, apresenta os elementos gerais do universo, ou seja, o capítulo 2º do livro A Gênese. Então aqui, no primeiro capítulo do livro A Gênese, assim como ele coloca no início de O Livro dos Espíritos, ele nos fala sobre Deus, depois ele vai falar sobre o universo, a criação do universo, como tudo aconteceu. Hoje nós sabemos, apesar de muitos cientistas ainda pregarem, ainda defenderem que tudo aconteceu no universo, o universo surgiu através de uma explosão, um Big Bang. Mas será que o acaso, uma explosão, seria tão inteligente para organizar tudo no universo assim de forma tão sábia, funcionando tudo em perfeita harmonia, não perdendo o equilíbrio? Nós é que, via de regra, nos desequilibramos e atrapalhamos as coisas aqui na Terra, desobedecendo a ordem natural. E aí, mais adiante, nós encontramos, já falando da segunda parte, onde tem como obra complementar o Livro dos Médiuns, que o Livro dos Médiuns, ele nos traz aí esse belíssimo estudo, como já falamos, em relação ao mundo espiritual, ou seja, a relação do mundo espiritual e o mundo corporal, onde nos fala sobre pluralidade das existências, onde nos fala sobre o retorno da vida corporal à vida espiritual ou da vida espiritual para a vida corporal, a encarnação dos espíritos ou reencarnações, a vida espírita, intervenção dos espíritos no mundo corporal. Será que os espíritos desencarnados interferem na nossa vida?
Kardec fez esse questionamento em uma questão de O Livro dos Espíritos, a questão 459, e aí eles respondem que muito mais do que nós imaginamos. Com certeza, neste momento em que estamos falando, fazendo estas reflexões, estamos sendo intuídos, estamos sendo guiados pelos espíritos amigos, porque com certeza, por si só, não conseguiríamos realizar este trabalho. E aí nos diz na sequência, neste resumo sobre o Livro dos Espíritos, nós encontramos o seguinte: uma rodovia hoje pavimentada, com sinalização horizontal e vertical, acostamento, canalização pluvial e etc., um dia geralmente foi uma simples trilha, que foi aberta por ocasião da chegada dos primeiros habitantes humanos naquela região, ou até mesmo por animais irracionais. Então aqui nos chama a atenção para aquela necessidade de refletirmos que os caminhos vão sendo melhorados à medida que formos melhorando. Então, quantos vieram antes de Jesus? Quantos vieram junto com Jesus? Quantos vieram depois de Jesus? Cada um preparando um pouco mais o caminho. Uma estrada hoje asfaltada, pavimentada como nós conhecemos, um dia foi simplesmente uma trilha. Como se conhece no linguajar popular, no meio rural, apenas um trieiro, onde teve uma batida ali, foi começando a passar mais gente, passando mais animais, foi melhorando, foi abrindo um pouco mais, foi ampliando o seu espaço até chegar onde nós conhecemos hoje. Então a doutrina espírita, como nós sabemos, não é a palavra final. Assim como toda e qualquer religião que é detentora de uma partícula da verdade, não é a palavra final, onde cada um vai juntando um ponto aqui, um ponto acolá, ampliando e melhorando esta estrada, atapetando cada vez mais esta estrada do conhecimento. E aí nos diz sobre a missão dos espíritos para melhorar este caminho pelo qual nós estamos caminhando, que a missão dos espíritos, encarnados e desencarnados, é instruir os homens, ajudar seu progresso, melhorar suas instituições por meios diretos e materiais. Mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão como aquele que governa ou aquele que instrui. Então aqui ele nos chama a atenção que cada um de nós estamos aqui em cumprimento de uma missão e que cada um tem uma missão grandiosíssima e de acordo com a sua capacidade. E aí chegamos nestas reflexões para aprofundarmos um pouco mais na parte terceira de O Livro dos Espíritos, como obra complementar, como já falamos anteriormente, o Evangelho segundo o Espiritismo, que trata das leis morais, onde vai nos falar sobre a lei divina ou a lei natural, a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição, a lei de sociedade e assim sucessivamente. E, é lógico, sobre a nossa necessidade de alcançarmos a perfeição moral, já que, como nós sabemos, ainda nos encontramos nesse sentido de imperfeição, não na condição de imperfeição de criação, porque Deus não cria nada imperfeito, mas naquele sentido de imperfeição moral, porque Deus nos criou perfeitos, mas é lógico, naquele sentido da sua criação original, onde nós temos que ir desenvolvendo pouco a pouco as nossas capacidades, porque tudo em nós Deus colocou na forma de semente, onde nós temos que trabalhar o solo do nosso interior, o solo do nosso coração, o solo da nossa inteligência, para que essas sementes, tudo isso que está em forma de semente, possa realmente germinar, nascer e crescer. E para isto, conforme nós encontramos em O Livro dos Espíritos, nós temos Jesus. Questão 625 de O Livro dos Espíritos,
nós temos Jesus como sendo aquele ser mais perfeito que Deus mandou à Terra para nos servir de guia e modelo. E é lógico que ele veio nos mostrar, veio nos ensinar aquela moral mais pura para nos conduzir ao bem, para nos conduzir a patamares melhores. Então, na sequência, nós encontramos na questão 642, quando Kardec questionou em relação a essa questão de fazer o bem para a nossa melhoria, que basta simplesmente eu não fazer o mal. Em não se fazendo mal, já está bom, já é o suficiente para alcançar aquilo que nós chamamos de salvação? E os espíritos amigos nos respondem que não basta simplesmente não fazer o mal, mas em fazer o bem no limite das nossas forças. Não podemos fazer o mal. Em não fazendo o mal, já é com certeza um bom caminho, um bom início, mas que precisamos fazer o bem no limite das nossas forças. Devemos estar sempre em sintonia com o Criador do Universo, seguindo sempre os ensinamentos de nosso Mestre Jesus, guia e modelo da humanidade, recebendo e absorvendo as inspirações da espiritualidade amiga. Desta forma estaremos em melhores condições de cumprir os nossos deveres para com o próximo e para conosco mesmo. E aí é lógico, como falamos anteriormente, nós temos à nossa disposição aquelas leis morais para o nosso trabalho do dia a dia. A lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de reprodução, de conservação, de destruição. Nós temos ainda a lei de sociedade, estamos aqui para aprendermos a viver em sociedade. Nós temos a lei de progresso, onde precisamos trabalhar constantemente para o nosso progresso. Temos também a lei de igualdade, onde nos diz que todos nós, perante Deus, somos iguais. Não existe um tratamento diferente perante Deus, ou Deus para conosco, um tratamento diferente para cada filho. E nós encontramos também a lei de liberdade, onde nos fala sobre aquela liberdade de ação que nós temos. A liberdade de atos, mas com responsabilidade. Temos a responsabilidade por tudo aquilo que fazemos. E por último, nós encontramos a lei maior, que resume todas as leis. A lei de justiça, de amor e de caridade. E conforme os espíritos amigos nos falam, que a lei de justiça ela está personificada na figura de Moisés, quando ele veio nos trazer os ensinamentos, conforme nós encontramos também no Pentateuco mosaico, aquelas leis de justiça. Depois, nós encontramos na figura de Jesus de Nazaré a lei de amor, personificada em Jesus. E, nos dias de hoje, nós encontramos na condição de terceira revelação, agora não personificada em nenhuma criatura, nós encontramos a doutrina dos espíritos. Como falamos lá no início das nossas reflexões, não é doutrina de Kardec, mas doutrina dos espíritos. Então nós temos esse critério da verdadeira justiça no meio de nós, que a doutrina espírita nos mostra, que os espíritos nos mostram constantemente a forma que devemos ou que deveríamos nos comportar uns para com os outros, e sabemos que a verdadeira justiça só Deus sabe a praticar na sua pureza, na sua completude, porque só Deus tem a capacidade, naquela condição de suprema inteligência e causa primeira de todas as coisas, justo por excelência, justo que é, ou a própria justiça, entregar a cada um aquilo que é seu. Então, como falamos anteriormente em relação à justiça que Moisés veio nos trazer, nós conhecemos aquele resumo dos 10 mandamentos. Em relação ao amor que Jesus veio e exemplificou, nós temos aí entre nós há 2000 anos, aproximadamente, o Evangelho. E em relação à caridade, nós temos aquele resumo daquela frase
da doutrina espírita, que resume a doutrina espírita, que fora da caridade não há salvação. Então, nós estamos aqui para colocarmos em prática a lei de justiça para conosco e para com o próximo, a lei de amor para conosco e para com o próximo, e a lei de caridade para conosco e também para com o próximo. E lá no final de O Livro dos Espíritos, já que estamos terminando as nossas reflexões neste aniversário de O Livro dos Espíritos, fazendo este resumo de uma forma rápida em relação a esta belíssima obra, a esta obra basilar da doutrina espírita, nós encontramos na questão 918 sobre aquele convite à reflexão mais profunda sobre aquela necessidade de conhecermos a nós mesmos, onde nos chama atenção para o verdadeiro homem de bem, que é a nossa caminhada, que é o rumo para o qual nós estamos ou deveríamos estar direcionando todos os nossos esforços. Então aqui nos dizem os espíritos amigos, assim como este mesmo item que está aqui na questão 918, nós o encontramos de uma forma ainda mais completa, mais ampla, lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17º, no item 3, que tem como título O Verdadeiro Homem de Bem. Então aqui, na resposta da questão 918, onde Kardec questionou sobre as características do homem de bem, os espíritos amigos nos respondem que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica. Aquele que pratica. Aqui eles não estão falando que é aquele que conhece, mas aquele que pratica a lei de justiça, a lei de amor e a lei de caridade. Então aqui ele nos chama a atenção, por isso nós falamos anteriormente em relação à lei de justiça, de amor e de caridade, que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica no seu dia a dia, nas menores atitudes do seu dia a dia, a lei que Moisés veio e deixou para nós. A lei de justiça, o Evangelho do Cristo, que Jesus veio e exemplificou para nós, a lei de amor. E por último, aquele que pratica os ensinamentos que nós temos na doutrina espírita, a lei de caridade. Então é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. O homem cheio do sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de retribuição, e sacrifica o seu interesse à justiça. Então aqui ele nos chama a atenção que o verdadeiro homem de bem é aquele que faz o bem naturalmente, desinteressadamente. E na sequência, na questão 919, os espíritos amigos nos chamam a atenção quando Kardec fez o questionamento, e aí eles nos chamam a atenção sobre o meio prático, aquele meio prático e mais eficaz para nos melhorarmos. Este foi o questionamento que Kardec fez aos espíritos amigos nesta questão 919. Escuta, qual é o meio prático e mais eficaz para que eu possa fazer na minha vida todos os dias e eu possa sair daqui de uma forma melhor? Aí eles respondem: conheça-te a ti mesmo. Aqui lembrando aquele filósofo antigo, antes do Cristo, quase 400 anos antes do Cristo, ele já ensinava, ele já esclarecia desta forma, que o meio mais prático e o único meio de nos transformarmos verdadeiramente é nos conhecermos. Porque como que eu vou iniciar um processo de transformação se eu não me examino, se eu não olho para o meu interior, para a minha consciência, para os meus comportamentos equivocados diariamente e começo a realizar um processo de transformação. E este processo de transformação começa em eu aprendendo a me amar. Porque não tem como eu amar o outro se eu ainda não sei amar-me. E, consequentemente, eu fazendo esse esforço para o aprendizado
para o autoconhecimento, para o autoamor, eu vou também me esforçando em colocar em prática o que Jesus nos ensina: amai-vos uns aos outros como irmãos. Então, amando-me, eu vou estar amando o outro, aprendendo a amar-me, vou estar aprendendo a amar o outro, consequentemente amando Deus. É impossível verdadeiramente nós amarmos Deus se nós ainda não nos amamos, se nós ainda não amamos o próximo. Como eu vou dizer e sustentar que amo verdadeiramente Deus se ainda piso no meu semelhante? Se ainda uso o meu semelhante como trampolim para me dar bem na vida? E por último, para encerrarmos estas nossas reflexões, nesse 18 de abril, aniversário de 163 anos de O Livro dos Espíritos, chegamos aqui na última parte, ou seja, a quarta parte. Como já falamos, tem como obra complementar O Céu e o Inferno, ou Justiça Divina segundo a doutrina espírita, onde nós encontramos informações sobre este mundo de provas e expiações. O que nós estamos fazendo aqui? Estamos aqui para sofrer ou para aprender? E aí nós encontramos na questão 922 sobre a felicidade ou sobre a infelicidade. E aí Kardec, de uma forma assim tão sábia, já que estamos aqui para o nosso aprendizado e falamos que queremos ser felizes, e Jesus nos fala no Sermão do Monte que um dia todos nós seremos felizes, mas só que ele coloca sempre para o futuro, lá no Sermão do Monte. Então Kardec questiona na questão 922 sobre a felicidade. E aí ele nos diz que, de acordo com a posição de cada um, o que basta para um, ou seja, para a felicidade de um, para o outro já não basta, mas o que verdadeiramente é um ponto comum de felicidade, ou que poderá ser um ponto comum de felicidade para todos aqui na Terra. E aí os espíritos amigos nos respondem assim, de uma forma bem simples, um linguajar bem simples que dá para todo mundo entender, até para o analfabeto, se lermos para ele, ele vai entender. Eles nos dizem: para a vida material é a posse do necessário. Então, para sermos felizes aqui na Terra, de acordo com a condição que a Terra comporta, de acordo com o grau evolutivo da Terra, a posse do necessário em relação à vida material. Para a vida moral ou a vida espiritual, é termos a consciência tranquila e a fé no futuro. A vida material, a posse do necessário. Em relação à vida espiritual, a consciência tranquila e a fé no futuro. Isto com certeza é o suficiente para alcançarmos a verdadeira felicidade. E, concluindo, nos dizem o seguinte: que depois do que foi exposto sobre a obra O Livro dos Espíritos, mesmo sendo tão pouco, e aí repetimos, sendo tão pouco isto que falamos neste momento, sendo tão pouco para querer dizer que eu estou explicando o que nós encontramos, ou todos nós poderemos encontrar, ou poderíamos encontrar no Livro dos Espíritos, é tão pouco para retratar a sua grandiosidade. Então aqui demos apenas algumas pinceladas, principalmente para aqueles que não conhecem ou conhecem pouco, para chamar a atenção, aguçar a curiosidade. Não, vou lá ver no Livro dos Espíritos para ver se o que o Vanildo falou realmente está lá. Então ele diz, conclui-se que ela é a pedra angular da doutrina espírita. É a base de todos os ensinamentos, ou seja, é a coluna central da codificação espírita. Então, o que nós encontramos em O Livro dos Espíritos, conforme foi colocado aqui, é aquela coluna mestra, aquela coluna principal, a coluna central da doutrina espírita. E se nós olharmos, não falamos aqui ainda, mas abrindo um parênteses antes de encerrar, se olharmos lá na introdução de O Livro dos Espíritos,
no item 6º da introdução, lá nós encontraremos um resumo do que é ou do que nós encontramos em toda a doutrina espírita, em especial em O Livro dos Espíritos. Estudemos, refletindo e reflexionando sistemicamente na nossa vida os ensinamentos que nós encontramos em O Livro dos Espíritos, nas obras complementares a este livro, que nós já citamos, onde completa aí o Pentateuco da doutrina espírita, e tudo que nós encontramos depois, que Chico Xavier veio para ampliar um tanto mais. Quantos livros Chico Xavier nos deixou também de estudos do mundo espiritual, em especial os 13 principais livros de André Luiz, que tem como título genérico A Vida no Mundo Espiritual, que começa com o livro Nosso Lar, que virou filme, e que termina com o livro E a Vida Continua, que também já virou filme. Então, que possamos mergulhar neste manancial de ensinamentos e extrair para a nossa vida, para a prática do dia a dia, tudo que nós temos à nossa disposição e que possamos, no futuro, não alegarmos ignorância. Porque se ainda nos mantemos ou mantivermos nessa condição de ignorância, é por preguiça. Porque ensinamentos à nossa disposição, hoje nós encontramos de forma gratuita nas redes sociais, na internet, onde nós pesquisarmos, nós encontramos muito material para estudo. Então não é possível alegarmos a ignorância ou aquela falta de condição para o estudo. É só sairmos desta zona de comodismo, desta zona de conforto, da lei do menor esforço ou do nenhum esforço, que teimamos em ficar, para sairmos para verdadeiramente estudarmos e praticar na nossa vida os ensinamentos de Jesus. Muita paz a todos. Muito obrigado a todos esses companheiros que nos acompanharam durante estas reflexões e que possamos passar adiante este material, essas reflexões, a outros companheiros que vocês julgarem que esteja necessitando. E com certeza boa parte ou maioria de nós necessitamos. Daqui a pouco eu mesmo irei assistir o que eu falei aqui para aprofundar um pouco mais as reflexões e fixar um pouco mais estas reflexões. Uma boa tarde a todos, muita paz e que Jesus nos envolva na mais perfeita harmonia, na mais perfeita calma e que possamos fazer a nossa parte neste momento de turbulência. Paz a todos nós.